Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os amados estão de pé, te convido, você que trouxe a sua Bíblia, a abrir comigo no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, capítulo 1. Quero ler com os amados apenas um versículo. Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, capítulo 1, o versículo de número 37. Quem achou, diga amém. Amém. Na tradução que leio diz assim: porque nada é impossível para Deus. Repetindo, porque nada é impossível para Deus. E você pode se assentar glorificando o nome do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus, que me concede a honra e a alegria de mais uma vez poder ministrar a sua palavra e também servir esta casa de oração mais uma vez. Louvo a Deus pela vida do pastor desta igreja, meu amigo pastor Marcelo, sua família, nosso irmão Marilene, seus filhos. É sempre uma honra estar aqui diante dos obreiros, do pastor, da igreja, servindo, grato por se lembrarem sempre de nós. Que Deus possa continuar vos abençoando em Cristo Jesus. Quem crê que Deus tem uma palavra no seu coração nesta noite? Lucas capítulo 1, versículo 37, é um dos versículos ou frases, podemos dizer assim, mais faladas da Bíblia. Quem nunca por um momento, sem mesmo saber onde ficava o versículo, não olhou para alguém e falou assim, diante de um problema, de um conselho, de uma orientação, falou assim: ó, para Deus nada é impossível. Nós usamos com frequência esse versículo. Só que quando nós olhamos o versículo de número 37, me faz uma pergunta o texto: em qual cenário que está acontecendo isso? Por que que o anjo veio falar esse contexto? Porque quem vai falar isso não é um homem, é Gabriel, o anjo Gabriel, que vai dizer esta frase. É ele que vai entoar um dos versículos mais falados pela igreja, pelos cristãos da Sagrada Escritura. É olhando, quando nós vamos a uns versículos anteriores, que nós vamos ver o contexto desse cenário. E o contexto disso tudo acontece, nada mais, nada menos, quando o anjo é enviado à cidade de Nazaré, para dar a notícia à nossa irmã Maria, que ela vai gerar o Messias. E é nesse cenário que o Espírito Santo colocou algumas coisas ao meu coração, que nesta noite eu quero compartilhar com os amados irmãos. O que me chama a atenção no texto, e com muita alegria, é que, observando todo o cenário, que se depois na sua casa você pode ler com mais detalhes, a partir do versículo de número 26, é que o extraordinário de Deus, pastor Marcelo, os milagres do Senhor, meu amigo Dudu, eles acontecem em dias comuns. Muitas das vezes, pastor Reinaldo, nós estamos esperando trombetas, tudo preparado, aquele momento, aquela coisa. Só que quando eu olho para as Sagradas Escrituras, principalmente para o texto que nós estamos lendo, eu aprendo que é em dias comuns que Deus resolve fazer o extraordinário dele. Como que é prova disso? A nossa irmã Maria, ela está num dia comum da sua vida, como uma boa mulher daquela época, com certeza, ajudando nos deveres de casa, ou talvez fazendo algum serviço, ou talvez os preparativos para o casamento com o nosso irmão José, que aconteceria talvez alguns meses, algum tempo depois, porque a Bíblia fala que eles estão noivos. Mas em algum contexto do cenário dela, ela está numa vida comum, como eu e você muitas das vezes levantamos nesta quarta-feira, fomos para o trabalho, almoçamos, conversamos, damos risada, nos trocamos, viemos para o culto, e por algum minuto sequer paramos para pensar que hoje poderia ser o dia do extraordinário de Deus na nossa vida. Nós levantamos e vamos achando que está tudo na rotina, está tudo comum, porque nós criamos a ideia
que para Deus fazer alguma coisa, tem que ter aquele alarde, tem que ter aquela preparação. O céu não está aberto, aquele cenário todo, alguém vai levantar, vai vir na minha direção. Só que quando eu olho para Lucas capítulo 1, eu me alegro, porque o céu vem dizendo para mim, que para ele mudar a minha vida, não precisa de alarde, não precisa de profeta levantar e apontar o dedo no meu rosto e dizer: eis que falo contigo. Não, para o céu fazer alguma coisa na minha história, só precisa o Pai olhar e falar: chegou a hora, chegou o momento, chegou o tempo de eu mudar a história. Porque até o contexto do versículo 26, Maria não sabia o que ia acontecer com ela. Para Maria era um dia comum, na vida da irmã Maria era um dia rotineiro, na vida da irmã Maria era mais um dia comum na sua história. Mas o céu tinha escrito algo para aquele dia na vida dela, que ia mudar a história de Maria. Existe um contexto diferente aqui. Existe uma Maria antes do versículo 26 e existe uma Maria depois do versículo 26. Por quê? Porque até o versículo 26 nós temos Maria, descendência de Davi, noiva de José, uma mulher comum que vai ser uma dona de casa, mãe de filhos. Mas depois que o céu resolveu trabalhar na vida dela, mudou o cenário, porque agora não é mais só Maria, a descendente de Davi, noiva de José, que vai ser uma dona de casa. Não, agora o contexto é outro, é Maria, mãe de Jesus, que gerou algo extraordinário. O que eu estou querendo dizer para você nesta noite, nesta rápida introdução, é que muitas das vezes nós adentramos no culto e estamos esperando o alarde, estamos esperando o céu se abrir. Mas deixa eu te falar uma coisa: o céu já estava aberto antes de você chegar aqui. Porque para acontecer alguma coisa na tua vida, não precisa estar tudo favorável, não. Só precisa Deus querer, só precisa Deus olhar e falar: chegou a hora, chegou o tempo. Porque tem gente que acha que para Deus operar tem que estar tudo cooperando, tem que estar tudo alinhado, tem que estar tudo perfeito. Não, não, não. Para Deus operar só basta Ele querer. Para Deus operar só basta Ele olhar e falar: é hoje, é o dia. Eu quero ser profeta de Deus para a vida de alguém. Se você crê, receba. Eu vim pregar uma palavra para você, para dizer: pode ser hoje o dia que Deus resolveu mudar o cenário da tua vida. Pode ser hoje o dia que Deus resolveu mudar o cenário da tua história. Talvez você chegou na tua casa de manhã, de tarde, depois você falou: é um dia comum, é mais uma quarta-feira, é mais um culto, é mais uma roupa para escolher. Mas o céu estava olhando para você e dizendo: mal espera ela, mal espera, que hoje é o dia que eu vou revolucionar a história da vida dele. Deixa eu falar algo para ti que o Senhor sopra o meu coração. Deus está falando para alguém aqui: te prepara, porque eu marquei essa data, porque hoje eu começo a entrar com providência na tua casa, começa a entrar com providência no ministério, começa a entrar com providência na chamada. Para você é um dia comum, para o céu não. Para o céu é dia de milagre, é dia de bênção, é dia de os céus trabalhar em teu favor. É nós que achamos que é um dia comum, mas é dia de Deus trabalhar na vida de alguém. E olhando para esse cenário que se inicia no verso 26, existem algumas lições que eu trago no texto. E a primeira coisa que eu aprendo analisando todo esse texto, do versículo 26 ao 37, é que olhando para o texto eu aprendo que Deus cumpre com a sua palavra. Se lermos do verso 31 ao verso 33, o texto diz assim: e eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi,
Jacó, e seu reinado não terá fim. Moisés, o que tem a ver o anjo declarar para Maria que ela vai gerar o Messias, com o que a palavra de Deus, você disse no contexto, que ele cumpre com a sua palavra? Há 4.000 anos antes desse texto acontecer, Deus vai lançar a primeira palavra sobre este momento. No jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele olha para Eva, mesmo em pecado, e fala para ela assim: ó, Eva, da descendência da mulher vai nascer um, que o inimigo vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai pisar a cabeça da serpente. 4.000 anos foi a primeira profecia lançada sobre esse cenário. Olhando os textos da Sagrada Escritura, Números capítulo 24, versículo 17, a parte A, Deus vai usar um profeta em pecado, que está tentando profetizar contra a nação de Israel. Balaão, no meio do ato profético, ele vai olhar e vai dizer assim, inspirado pelo Espírito Santo: eu vejo, mas não agora, eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, e um cetro se levantará de Israel. No mesmo contexto de Números, Jó capítulo 19, no pior momento da sua vida, no versículo 25, ele vai retificar essa promessa. Ele diz: porque eu sei que um dia o meu Redentor se levantará sobre a terra. É nessa mesma entoada profética que o profeta Isaías, 2.000 anos depois, no capítulo de número 7, no versículo 14, ele vai dizer para a nação de Israel: eis que uma virgem conceberá, e um dia dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Aí no ápice da profecia, Isaías capítulo 9, versículo de número 6, Deus vem rasgando o verbo, meu amigo Dudu. Ele vem deixando bem claro quem ele é. Ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e ele será chamado. Observa, ele não está falando no presente, ele não fala assim, e ele está sendo chamado, não. Ele está olhando para o futuro e está falando: te prepara, porque está vindo uma promessa aí. O meu pai lançou uma palavra. Como é que ele vai ser chamado, profeta Isaías? Ele continua: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, príncipe da paz. Eu vou repetir, o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! É olhando para esse texto que o anjo vem falando para Maria. Deus cumpre com a sua palavra. Deus, quando ele lança uma palavra, ela não volta para ele sem antes cumprir o que lhe apraz. O que é isso, Moisés? Eu vou te explicar. Quando Deus lançou uma palavra sobre a sua vida, essa palavra não pode voltar para ele sem antes cumprir o propósito que ele determinou para a tua história. Eita, alguém já entendeu? Hebreus capítulo 10, versículo 23 fala para mim e para você: guardemos firmemente a esperança da fé em quem cremos, pois fiel é aquele que prometeu. Oh, glória! Mateus 24:35 escreve: Jesus mesmo foi quem falou: podem passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Números 23:19, o escritor vem dizendo: ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo ele, não cumpriria. Eu vim ser profeta de Deus para alguém aqui que está questionando Deus, está olhando para Deus e falando: cadê a promessa? Cadê a palavra que o Senhor lançou na minha vida? Cadê aquilo que foi falar? Mas ele vem usando a minha boca para te falar. Eu falei: descansa,
atrás nós estávamos conversando na nossa aula de teologia sobre esse contexto de profecia. E eu falei para os amados irmãos o quê? A maior certeza de uma profecia, que foi Deus que falou, é que ela se cumpre. O cristão não pode criar esperança se o homem se levantar e vir, não. A maior tranquilidade na minha vida é saber que se Deus lançou uma palavra, ela vai se cumprir. Pode acontecer o que for, ela vai se cumprir. É a maior certeza da vida do cristão. O segundo contexto que eu aprendo no texto, a lição que o texto me ensina, está no versículo de número 26. Porque o verso de número 26, o texto se inicia falando: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O que eu aprendo olhando o verso 26? Que o olhar de Deus nunca será igual do que o olhar do homem. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Nazaré, por mais que o nome significa renovo, Nazaré não condiz com o nome. Por quê? Nazaré não é que nem Jerusalém, não é uma cidade luxuosa, não é uma cidade que todo mundo quer ver. Nazaré é uma vila pequena, é algo que não dá fruto, é um lugar indispensável. Ninguém olha para o pai, para a mãe e fala: eu vou morar em Nazaré. Ninguém olha e fala: vamos plantar alguma coisa em Nazaré. Nazaré é infrutífero, Nazaré não tem futuro, Nazaré não tem nada. Exemplo disso é que lá em João capítulo 1, quando Filipe vai falar para Natanael de Cristo, ele chega todo empolgado, todo feliz. Ele olha para Natanael e fala assim: pastor Marcelo, olha, encontramos o Cristo, o mestre chegou aí. Natanael olha e fala assim: da onde ele veio? Com certeza ele esperava ver o quê? Ele veio de Jerusalém, é o Cristo. Não, ele veio de alguma cidade famosa. Não, ele é alguém luxuoso, ele tem pompa. Aí Filipe fala assim: ele veio de Nazaré. Natanael olha e fala assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré não pode vir nada, Nazaré não tem como gerar nada. Só que o que eu me alegro no texto é que eu vejo Deus trabalhando de forma diferente. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 2 versículo 11 diz para mim que Deus não faz acepção de pessoas. E Paulo, a primeira carta de Coríntios capítulo 1 versículo 27 e 28, Paulo escreve assim para mim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias, e as coisas fracas do mundo Deus escolheu para aniquilar as fortes. E Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo, aqui não são, só para anular o que são. Moisés, eu não entendi, não compreendi a tua linha de pensamento. Vou simplificar para você. Alguém olhou para você e falou: dessa aí não sai nada. Alguém olhou para a tua casa e falou: isso daí não vai virar nada. Alguém olhou para os teus filhos: isso daí não tem futuro, vai ser um bêbado, vai ser um drogado, vai viver no vício, não vai nunca resolver, não, isso daí é dor de cabeça. Alguém talvez olhou para a tua história e falou: abandona isso daí, não tem futuro. Mas a Bíblia me ensina que quando o homem olha e fala: não serve, o céu levanta e fala: para mim serve. Quando o homem olha e fala: não tem futuro, Jesus olha e fala: para mim é ferramenta de trabalho. Eu vim pregar para pessoas aqui que a sociedade olhou e falou: não tem futuro, não serve para nada, vai ser um drogado, vai viver na bebida, vai viver na prostituição, a família não tem como ajudar, não tem dinheiro, não tem quem influencia. Mas o céu prega na minha boca para dizer: quem te escolheu não foi o homem, e ele não escolheu você baseado no que o homem pensa. Deus te chamou porque ele sabe que ele pode te usar, ele sabe que você é cheio da presença dele. Então não deixe o homem te limitar, não, porque foi Deus que desceu em Nazaré. Oh, aleluia! Deus é especialista em pegar os improváveis da vida. Deus é especialista em escolher os anônimos. Vou te dar alguns detalhes de alguns improváveis.
Juízes capítulo 11 fala a história de Jefité, filho de uma prostituta, se tornou libertador de Israel. Profeta Amós no capítulo 7 vai revelar: eu não era ninguém, eu era um boiadeiro, cultivador de cômodo, eu era um fazendeiro. Mas Deus olhou para ele e falou: rapaz, larga a enxada, larga o chadão, vamos pregar o evangelho. Foi assim, porque tem gente que olha e fala: aquele ali não tem estudo, aquele ali não fez nem até a 4ª série, malemar sabe ler a Bíblia. Mas quando Deus capacita, pastor, não tem quem segura, meu amigo presbítero Valdir, não tem quem breca. Quando Deus resolve levantar alguém, ele não pode saber falar e escrever direito, mas a hora que ele abre a boca, a unção desce. Tem milagre, tem prodígio, tem o extraordinário. Gênesis capítulo 41, Deus pega um escravo e coloca ele como governador. Esther capítulo 2, Deus pega uma escrava e coloca como rainha. O texto de 2 Samuel capítulo 7 versículo 8 fala que Davi estava por trás das malhadas. Isso fala que ele estava escondido, que ninguém lembrava dele, mas o Senhor achou Davi. E nesta noite eu vim pregar para alguém aqui: Deus te encontrou. Por mais que o homem não te valorizava, por mais que a sociedade não te dava nada, o Senhor olhou para você e falou: eu quero, é meu, vou usar na minha obra. Vai pregar o evangelho, vai cantar, vai ganhar alma, vai virar obreiro. E quem duvidou vai ter que ver Deus agir na tua vida. Quem duvidou vai ter que ver Deus agir na tua casa. Quem duvidou vai ter que ver Deus fazendo o teu ministério, porque você não foi chamado pelo homem, você foi chamado e escolhido por Deus. Oh, aleluia! Não é à toa que 1 Samuel capítulo 16, Samuel está todo empolgado escolhendo os filhos de Jessé. Eliabe, bonitão, charmoso, famado, Abinadab. Aí Deus olha e fala assim: Samuel, não é esse não. Não, Deus, não. Mas Senhor, é bonito, mas Senhor, prega bem, tem oratória perfeita, não. Tem a voz boa para louvar, não, Samuel, não é esse não. A família dele é influente na igreja, não é esse não. Não, o dízimo dele é alto, não, Samuel. Então quem é, Senhor? Samuel, você está olhando a aparência. Tem muita gente olhando a aparência, tem muita gente analisando pela aparência. Hoje nós vivemos uma época que somos analisados pelo que falamos, pregamos e vestimos. O obreiro só é um bom obreiro se ele tiver uma oratória perfeita. Quem louva só louva bem se a voz dele tiver uma tonalidade alta, se ele consegue atingir o agudo, se ele consegue fazer alguém rodopiar. Aí o céu está olhando e falando: você está vivendo de aparência. Saul era bonito, Saul era alto, mas não era para ser rei. Tem muita gente em posição que não é para ser dele, mas o céu está olhando e falando: enquanto o mundo está olhando para a aparência, eu ainda continuo olhando quem vai para o secreto, eu ainda continuo vendo quem vai para a oração, eu ainda continuo vendo quem está com o joelho no pó. O homem pode até achar que não é você, mas o céu prega na minha boca para falar: se eu te escolhi, eu não estou nem aí para o que o homem pensa, o importante é o que Deus acha ao teu respeito, porque o homem não conhece a tua intimidade, o homem não sabe quantas horas você ora, o homem não sabe como você é dentro de casa, o homem olha a roupinha bonita, anel no dedo, terno importado, sapato chique, carro do... mas o Senhor ainda está à procura daquele que está com o coração quebrantado, daquele que entra na presença dele e está falando: eu estou aqui, Jesus, eu estou aqui, Jesus. Está aqui nem Isaías capítulo 6, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. É esse que Deus está procurando. A gente se empolga. É bonito ver um bom pregador. Quem não gosta? Quem não gosta de ouvir um bom louvor? Só que isso não faz Deus mudar. Por quê?
Se fizer um bom curso de teologia, um bom curso de oratória, prega bonito, ilude o povo, faz o povo chorar. A teologia nos ensina métodos que em 5 minutos conseguimos fazer isso daqui virar um caldeirão. Se você buscar um professor de canto, com algumas aulas, você vai aprender a alinhar a voz, se enquadrar na tonalidade perfeita. Agora unção é na lágrima de Deus. Unção é no joelho. Unção é no clamor. Unção não vem de brinde, não. Unção tem que buscar. Tem crente aqui que só Deus sabe o quanto unção ele tem. E tem culto que talvez está lá, o negócio está acontecendo e o pregador fala: é nada. Se não fosse a oração do irmãozinho, se não fosse o clamor da irmã no banco, se não fosse a serva do Senhor falando: usa o pregador, Jesus, usa o cantor, porque a unção faz a diferença. Aonde chega um crente com unção, demônio não fica. Aonde chega um crente com unção, vai ter milagre. Aonde chega um crente com unção, o céu se manifesta, porque Deus não está nem aí para a oratória perfeita, Deus não está nem aí para a tonalidade de voz boa, Deus não está nem aí para anel no dedo, roupinha chique. Deus está procurando quem se prostra, quem está na brecha, quem busca, porque é esses que ele veio buscar para atrapalhar na obra dele. Falava eu com um amigo meu, não vou lembrar se foi o Júnior, foge a memória, mas sobre a questão do pregador entender que nós achamos que o sucesso de um pregador foi, né? Eu estava conversando esse assunto. O sucesso de um pregador é a igreja pular, aquele negócio acontecer, e eu falei: que presença. Mas o sucesso de um pregador está quando ele senta no púlpito, depois de uma mensagem, e ele pode ouvir Deus falar assim: você pregou tudo o que eu queria. Porque tem hora que Deus vai olhar para você e vai mandar você falar aquilo que ninguém quer ouvir. Tem cultos que você prepara a mensagem, pastor Marcelo sabe bem disso. Você prepara a mensagem, você fala: vai acontecer isso, na hora que eu chegar nessa parte aqui o negócio vai acontecer e tal. Aí de repente você vem pregando, chega naquela parte, nada acontece, você não vê o efeito da mensagem. Aí você senta e fala: meu Deus, o que aconteceu? Será que eu fui ruim? Será que a igreja não recebeu? Aí alguém vem e fala: rapaz, que palavra. Aí você entende que não é o povo, é a vontade dele que prevalece. É você entender que você tem que estar na observância dele. Se agradar a ele, acabou. É importante agradar a ele, não é o resto. É por isso que ele nos chamou. Ele vai aonde outros não foram. Outra coisa que eu observo no texto, no contexto da história de Maria, é que Deus cuida da promessa, pastor Marcelo. Porque lá no capítulo 2 de Lucas, o texto fala que os magos vão lá falar com Herodes. Chega lá tudo estabanado, fala: cadê o rei? Cadê Jesus? Herodes é um homem meio louco, medo de perder o trono, fala: não me fala onde está, com a intenção de matar. Quando Herodes tenta matar, se levanta para matar Jesus, o que acontece? Deus manda um aviso para José: vai para o Egito. Aí a gente olha para o cenário e fala assim: ir para o Egito? O Messias ir para o Egito? Vai esconder o Messias? Vai deixar o Messias fora do cenário? Não tem como. Só que existe uma coisa no Salmo 91 chamada esconderijo do Altíssimo. E esconderijo do Altíssimo serve para crescimento de crente. Porque o texto diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio, porque ele te livra da armadilha do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobre com suas penas e debaixo das tuas asas ele te protegerá. Sua fidelidade será um escudo e um broquel. Não terá medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia,
nem da peste que caminha na escuridão, nem da praga que destrói ao meio-dia. Aí no versículo 7 ele vem cravando aquele texto que toda a igreja conhece: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você que tem promessa não será atingido, porque Deus resolveu te guardar. Ei, meu irmão, descansa. Tem muita gente perdendo o sono porque alguém falou que ia acabar com a tua promessa. O diabo falou que ia acabar com a tua família. O diabo falou que ia acabar com o teu ministério. Olha para a cara desse inimigo e fala para ele: eu tenho promessa, e quem tem promessa está guardado no esconderijo do Altíssimo. Quem tem promessa não morre não, só morre se procurar, porque se ficar na brecha, os anjos guardam, o Deus Todo-Poderoso cuida. Eu vim pregar para você: descansa, porque o dono da promessa está cuidando de você. Você está olhando e falando: meu Deus, estou no silêncio, meu Deus, ninguém me vê, meu Deus, o pastor não lembra de mim, o meu amigo me abandonou. Deus usa a minha boca para falar para você: não é não, é eu que te escondi, é eu que deixei você no deserto, é eu que deixei você no anonimato. Mas deixou no deserto por quê? Lucas capítulo 2 versículo 40 responde. Ele diz assim, pastor Marcelo: um menino crescia e se fortificava. Enquanto estava no deserto não ficou fraco, enquanto estava no deserto cresceu e se fortificou, porque via chegar o momento que Deus ia ter que usar ele. João capítulo 2 é o primeiro milagre de Jesus, e quando chega a hora, ninguém mais parou aquele homem. Sabe por quê? Porque passou pelo deserto. Deus está falando para alguém aqui: suporta o deserto, suporta o anonimato, suporta o silêncio, porque depois, quando chega a hora, não vai ter Herodes, não vai ter demônio, não vai ter inimigo. Eu te colocarei no projeto. Eita, Deus maravilhoso! Aprenda a esperar o processo. Isaías 40:31: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas asas como águia, voarão, não discorrerão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Tem que passar pelo processo. Salmos 40: esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou de um lago de lodo, me colocou no rochedo firme, deu um novo cântico na minha boca. É processo. Suporta o processo, suporta o anonimato, suporta o tempo de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua história. O diabo não pode impedir. Deus te escondeu, porque se você tivesse aí aparecendo, o diabo te matava, acabava com a tua família, acabava com o teu ministério. Aí Deus te deixou de ladinho, Deus te deixou lá quietinho, porque Ele está olhando, está falando: enquanto está ali, está crescendo, enquanto está ali, está ficando forte, enquanto está ali, está criando a substância que precisa, está criando raiz, está criando estrutura. E aí tem gente que ele fala: quando vai acontecer, fica tranquilo, porque a hora que Deus chegou lá no capítulo 2, chegou, Herodes morreu, o anjo chegou e José falou: volta, porque quem queria matar o menino já morreu, te prepara, eu vim ser profeta de Deus para a tua vida. Está chegando um novo tempo para a tua história. Deus vai tirar os inimigos do caminho, porque o projeto é fiel na tua vida e vai se cumprir. Está chegando a hora, está chegando o momento do choro cessar, está chegando a hora do sorriso aparecer, porque Deus está falando nesta noite: o processo está acabando, o deserto está passando, o vento vai se acalmar, porque eu estou no controle. Aleluia! Deus está no controle. Tudo tem um processo. Pastor Marcelo passou um processo para estar aqui, cada um dos obreiros passou um processo para estar aqui, eu passei um processo para chegar onde estou. Todos nós temos que passar pelo processo. O processo nos molda. A quarta coisa que eu vejo no texto é a graça de Deus. Do verso 28 ao 30 ele vai olhar para Maria e vai falar assim: salve a agraciada. E o que é graça? Favor imerecido. Graça é poder capacitador. É Deus olhando para ela e falando: minha filha, tinha gente melhor do que você, mas eu te escolhi.
tinha gente mais capacitada que você, mas eu te chamei, é você escolhida. É por isso que o anjo olha para ela e fala assim: não temas, Maria, porque ela mesmo sabia que ela não era capaz. Ela olha e o anjo fala assim: você vai gerar, mas ela olha e fala: como que vai ser isso? Ela sabia que ela não tinha capacidade para aquilo. Isso é graça. Você está aqui por causa da graça. Eu estou pregando por causa da graça. A minha esposa louva por causa da graça. Essa igreja está aqui por causa da graça. Nós não merecíamos. Ninguém aqui pode bater no peito e achar que merece alguma coisa. Nós não merecemos nada. Isaías vai dizer que as nossas melhores obras é como trapo de imundícia perante Deus. O que eu e você batemos no peito e olhamos e falamos: olha o que eu fiz, olha o que eu estou fazendo, olha que obra maravilhosa, olha que pregação que eu preguei, olha que culto que eu estou aí aquele. Deus olha e fala: para mim isso daí não é nada, isso para mim não serve de nada, porque não merecemos nada. Aí Deus olhou para nós, cheio de falhas e imperfeições, condenado ao pecado. Aí Ele olhou e falou: eu amo eles tanto que eu vou enviar meu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe por que você está aqui essa noite? Porque alguém te amou a tal ponto que você, mesmo falhando com Ele todos os dias, Ele não te abandona. Nós erramos todos os dias e Ele continua do nosso lado. Nós pecamos todos os dias e Ele continua nos fortalecendo. Eu peco, você peca. Eu erro, você erra. Nós falhamos, mas o amor dele não falha. O amor dele não erra. O amor dele não nos abandona. Isso é graça. A graça não é o pastor Marcelo que dá. A graça não é o pregador. A graça é mediante ao Cristo nosso Salvador e Redentor. Não é à toa que 1 Pedro ele vai deixar escrito para mim e para você: não fostes comprado por ouro ou prata, coisas insignificantes da vossa antiga maneira de viver, mas fostes comprado pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. Isso é graça, meu irmão. Eu não mereço, mas Ele me amou. Você não merece, mas Ele te amou. A graça te deu uma família, a graça te deu uma casa, a graça te deu fôlego de vida, a graça te deu roupa para vestir, a graça te deu emprego, a graça te protege todo dia. Isso é graça. É a graça de Deus. Nós não merecíamos, pastor. Ou você acha que eu merecia estar aqui? Pelo amor de Deus. Ou você acha que algum dos obreiros merecia estar aqui? Não. Mas Ele olhou para nós. Talvez a gente fique aí questionando que o mundo não olha para nós. Ai, ninguém me vê. E Deus olhando para você falando: eu te escolhi. João 15,16: não fosse vós que me escolhesse, mas fui eu que escolhi a vós. Não foi eu que olhei para Ele e falei: eu quero, Senhor. Não, não. Foi Ele que olhou para mim no ventre da minha mãe e falou: eu vou te usar. Foi Ele que olhou para você e falou: eu tenho uma história com você. Antes de você nascer, Ele já havia te escolhido. Antes de você ser gerado no ventre, Ele já sabia teu nome, já sabia a rua que você ia morar, já sabia a família que você ia ter. E Ele já olhou e falou: um dia vai ser meu, um dia eu vou usar na minha obra, um dia vai ser o pregador do evangelho, um dia vai ser um obreiro na minha igreja. E alguém olhava e falava: não merece. E Ele olhava e falava: mas o meu amor encontrou. Não merece, mas a minha graça achou. É a graça do Senhor na nossa vida. É por isso que o salmista no Salmo 150 ele encerra dizendo no verso 6: tudo quanto tem fôlego de vida, louve ao Senhor. É gratidão louvar a Deus, porque não era para estarmos aqui, mas a graça dele nos achou. E encerro com você na última coisa que o texto me traz, que diante do cenário de Maria conversando com o anjo, eu vejo um Deus que tem todo o poder. Porque Maria olha para o anjo e diz assim: o anjo olha para ela e fala para ela: você vai gerar. Ela olha e fala: peraí, eu sou virgem, nunca me deitei com meu noivo, como que vai acontecer isso? Não tem lógica. Aí o anjo olha para ela e fala assim: Maria, a tua tia
Isabel gerou com 60 anos de idade. Aí ele vai escrever o 37, porque para Deus não existe impossível. Deus não vai fazer algo acontecer se ele, na ótica humana, para poder falar assim, foi eu que fiz. Milagre não se explica. Milagre a gente tenta entender e não consegue. Eu gosto de alguns textos da Bíblia, porque a gente prega sobre um Deus e não lembra do tamanho desse Deus. A gente fala desse Deus. Só que quando o texto fala que para Deus nada é impossível, eu preciso conhecer esse Deus. Quem é esse Deus? O que esse Deus tem? Que a Bíblia pode afirmar, o anjo pode afirmar, que para ele nada é impossível. Jeremias capítulo 10, verso 6 diz assim: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Jeremias 32, 17, a parte A diz assim: eis que fizeste os céus e a terra com a tua grande força. Isaías capítulo 40, versículo 26, ele escreve: ele chama cada estrela pelo nome, coloca em fileira uma a uma e vem chamando fulano. Oh, glória. Você já imaginou Deus olhando para Orion e falando: Orion, vem cá. Como nós colocamos uma estrela cadente, chegou sua vez, e ela apresenta diante dele: Senhor, nós estamos falando de estrelas. Nós olhamos para o céu, está tudo misturado. Diante dele ficam em fileira. Aleluia. A NASA não sabe o nome das estrelas todas. O Deus que nós servimos conhece uma a uma. Conhece quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Olha a perfeição desse Deus. 7 bilhões de ser humano, 8 bilhões de ser humano, cada um com uma digital diferente. Ninguém é igual a ninguém. 8 bilhões de pessoas falando ao mesmo tempo, e ele consegue naquele momento que você dobra o joelho e fala: o meu servo Marcelo está orando. Nós, se tiver 3, 4 pessoas falando ao mesmo tempo, não sabemos o que fazer. Deus não. Ele ouve a oração da irmã, ele ouve a oração do irmão, tudo ao mesmo tempo, e responde aqui, trabalha ali, abre a porta lá, opera milagre lá. Esse Deus é grande demais. É o Deus do impossível. Isaías 40:12, ele mede toda a água da terra na concha da mão. Oh, você já imaginou isso? Você olha esses filmes, o oceano, quem já foi na praia sabe do que eu estou falando, é algo que some. Deus põe tudo na palma da mão e fala: tem um tanto aqui de água. Olha o tamanho desse Deus. O mesmo Isaías capítulo 40, verso 12 fala que ele mediu o céu a palmo. Ó, tamanho da mão de Deus. Nós olhamos e se perdemos. É tão lindo olhar para você e falar: nossa, perde ele. Ele olhou e falou: não, aqui tem tanto, ó. É assim. E a tua luta é grande? Grande é o meu Deus. A tua prova é grande? Grande é o meu Deus. O teu inimigo é grande? Não, grande é o meu Deus. Ele é grande, ele é poderoso, ele é aquele que vence batalha. Isaías 66:1 fala que ele descansa o pé sobre a terra. Você já imaginou? Com licença, peço licença, Deus na ótica humana sentado, ó. E eu não vou glorificar um Deus desse? A Bíblia fala que ele se inclina para olhar a terra. Você já imaginou, pastor Reinaldo, Deus querendo olhar a terra, levanta do trono e dá uma inclinada? Que Deus é esse, Dudu? Que ser é esse que ninguém explica? Mas quando habita dentro de mim e de você,
de um embrião e entrou no ventre de uma mulher. Ele é tão grande que ele se fez servo e morreu na cruz do Calvário. Ele é tão grande que depois de 3 dias ressuscitou. Ele é tão grande que a morte teve que se prostrar diante dele, porque Paulo escreveu: ó morte, onde está os teus aguilhões, ó morte? Porque até naquele contexto a morte chegava e olhava e falava: vamos embora, chegou tua hora. Mas quando chegou em Jesus, ela teve que prestar continência, porque ela estava diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vim pregar para você que o Deus que vai fazer na tua vida não está pregado na parede, não está pintado em quadro. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Shalom, é o Deus de guerra, é o Deus de peleja, é Ele que está agindo no meio da igreja. O meu Deus está vivo, o meu Deus é grande, o meu Deus está vivo, o meu Deus é grande, Ele é o Deus do impossível. Para encerrar o último versículo, Jó diz assim, capítulo 28: Ele pesa o vento. A gente só sente. Ele tem capacidade de pesar o vento. Você já imaginou que poder é esse? Foi ele. A gente vai na praia, você vê lá que a praia chega até um limite e volta. Aí a gente olha e fala: como é que pode? Olha, não passou. Porque quando ele fez, Jó 28 fala que ele chegou lá e falou assim: até aqui, daqui você não passa. E o que é a luta? O que é a prova? O que é a dificuldade para esse Deus? Nada. Moisés, na minha vida é impossível. Para Deus não. Pode ser impossível para você, Deus agir na tua causa, o homem agir na tua causa. Ah, Moisés, mas falou que para mim não tem jeito. Apresenta o teu Deus para ele. Apresenta o teu Deus para quem duvidou da promessa. Quem chegar duvidando do que Deus prometeu na tua vida, fala: vem sentar aqui, vamos conversar. Deixa eu te apresentar quem é meu pai. Você não conhece meu pai. Meu pai é esse, ó. Ele mede o vento, ele deu limite para o mar, ele chama a estrela pelo nome, ele tem poder e autoridade. Foi ele que criou tudo, tudo está no controle dele, ele não perdeu o controle de nada. Ele é quem governa esse mundo, nada saiu fora da direção dele. Esse é meu pai. Então a luta não é nada, a dificuldade não é nada, mas não é nada. Quem é tudo é Deus, porque ele é grande. Não é à toa que o anjo mesmo vai testificar: Maria, é impossível para você, Maria. Para você não tem como gerar mesmo. Não é você que vai gerar, é o Espírito Santo que vai gerar, Maria. Eu vim pregar para você que o milagre que vai acontecer na tua vida não é o pastor Marcelo que vai fazer, não é o pregador da noite, não é o prefeito da cidade, não é o amigo Bertano Zicano. Quem vai fazer é o Deus Todo-Poderoso, porque para ele não tem impossível, para ele nada é como tudo e tudo é como nada. Quando ele abre, ninguém fecha. Quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele entra, quero ver alguém falar alguma coisa. Quando ele chega, o inferno se prostra, demônio tem que bater em retirada, os enfermos são curados, paralíticos saem andando, libertos são aqueles que vivem nele, porque a presença dele, Deus ainda está falando: eu tenho poder, porque para mim nada é impossível na bacana. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu vou pedir para minha esposa louvar mais um hino. Glória a Jesus. Enquanto ela louva, eu te aguardo aqui na frente para mim orar pela sua vida. Glória a Jesus. Deus ainda age e opera milagres. Aleluia. Porque Ele é grande. Meu Deus. E Ele está cuidando de você. O diabo investe pesado contra você, mas Deus está falando: eu sou grande, eu tenho poder e autoridade.
precisa de algo de Deus. Algo que você olha e fala: Moisés, não tem jeito. Deus preparou esse culto e usou esse servo para falar para você que Ele pode resolver o teu problema. Ele pode mudar a tua história. Ele vai entrar com providência que você precisa. Enquanto a minha esposa louva, é o tempo que você tem para vir aqui à frente para me orar por você. Mas venha falando com esse Deus. Venha entregando o problema na mão dele. Venha confiando, venha crendo. Porque eu sei que Ele pode fazer.